Boa noite, irmãos. Não há lugar melhor do mundo ou situação melhor ao estar na presença do Senhor. Por isso, nesta hora nos colocamos com os nossos corações contritos, com alegria no nosso coração, com todo o temor ao nosso Deus, confiando no seu poder, em sua soberania, no seu cuidado, favor para conosco. Por isso, o salmista, ele nos conclama, nos convoca hoje o seu povo a estarmos diante do Senhor, como que nos diz os Salmos 95, os versículos 6 e o 7, a parte C. Assim, a palavra de Deus nos conclama: vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Ouçamos a voz do Senhor. Ouçamos o chamado do Senhor para estarmos diante dele, de joelhos, prostrados, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder e reconhecendo o que ele tem feito nas nossas vidas, o que ainda há de fazer. Quantas situações o Senhor esteve conosco. Durante essa semana, quantos momentos foram passados, quantos momentos foram vividos e que o Senhor demonstrou o seu poder em cuidado e favor para conosco. Por isso, assim nos colocamos diante do Senhor agradecidos pelo que Ele tem feito, ainda há de fazer em nós. Ouçamos a voz do Senhor, a voz do bom pastor. Assim nos colocamos com esta alegria no nosso coração diante do Senhor para adoração ao seu santo e excelso nome. Grandioso Deus, na tua presença, ó Pai, nos colocamos de joelhos, ó Senhor, nos colocamos diante de ti. Nos colocamos, ó Deus, prostrado aos teus pés, reconhecendo, ó Deus, a tua grandiosidade, a tua santidade, ó Senhor, e assim, ó Pai amado, a tua doce presença para conosco. Te agradecemos, ó Deus, o favor que tem dispensado a nós, como também, ó Deus, invocamos o teu santo e excelso nome. Invocamos, ó Deus, a tua doce presença conosco, ó Deus, neste culto, para que aqui, ó Pai amado, as palavras, ó Deus, extraídas dos lábios dos teus servos, ó Pai, sejam elas, ó Pai amado, agradáveis a ti. Os louvores, ó Senhor, as orações, como também, ó Deus, a palavra lida e exposta, esteja, ó Pai amado, instrumentalizando o teu servo. E assim, ó Deus, para que também, ó Deus, aqueles que ouvirão a tua palavra possam, ó Deus, sentir o teu poder. Invocamos-te, ó Pai, nesta hora, no santo nome de Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, assim nós te oramos. Amém. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente,
escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz.
Pai Santo, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença, Senhor Deus, e te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas imperfeições, que são tantas, Senhor, diante de Ti. Ó Pai, que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha nos perdoar, porque pecamos, ó Deus, constantemente contra a Tua lei, pecamos, ó Deus, por diversas formas, ó Pai, mas que o Senhor, Deus, esteja nos perdoando, que o Senhor, Deus, esteja nos ajudando, Deus, a cada dia a Te compreender melhor, ó Pai. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor nos ajude a nos livrarmos, ó Deus, de tudo aquilo que não Te agrada, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia seguir os Teus santos e retos caminhos. Pai, nesse momento também, ó Pai, queremos Te pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos irmãos que estão passando, ó Deus, por diversos tipos, ó Deus, de enfermidade. Irmãos, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por problemas de saúde. Irmãos, ó Deus, que estão sofrendo, ó Deus, pela pandemia. Que o Senhor, Deus, venha abençoar esses irmãos. Aqueles que estão no leito de hospital. Aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, na UTI. Que o Senhor, Pai, esteja dando a eles, ó Deus, um conforto. Que o Senhor esteja dando a eles, ó Deus, saúde. E que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Pai, essas pessoas, ó Deus, que estão passando, Deus, por este momento, ó Deus, tão difícil, ó Deus, das suas vidas. Ó Pai, tenha misericórdia, Deus, do Teu povo. Tenha misericórdia, Deus, dos Teus filhos, Senhor Deus, que clamam por Ti, ó Deus, que clamam por misericórdia, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia, ó Pai, da vida dos Teus servos, ó Deus. Pai, também nesse momento eu rogo pela vida daqueles irmãos que estão arrolados no boletim, com diversos tipos, ó Deus, e quadros de enfermidade, que o Senhor esteja curando, Deus, quer que seja enfermidade física, quer que seja enfermidade da alma, Pai, que o Senhor esteja dando um renovo, Pai, que o Senhor esteja dando uma nova vida, uma nova direção, Senhor Deus, a essas pessoas, ó Pai. Abençoa, Pai, a cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Dê a elas, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Salva, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que ainda, ó Pai, não teve um encontro contigo. Que o Senhor esteja tendo misericórdia da vida deles, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adubo e danças, com instrumentos e cordas e com flautas. Louvai-o pelos seus
ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Digno és tu, sim, digno és Jesus, de receber glória e louvor. Digno és tu, sim, digno és Jesus, de receber glória e louvor. Pois vieste a nós, Senhor, deste o teu sublime amor e nos revelaste a glória de Deus. Por isso te damos louvor. Digno és tu, sim, digno és Jesus, de receber glória e louvor. Digno és tu, sim, digno és Jesus, de receber glória e louvor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar nesse momento rendendo culto a Ti, Senhor. Venha, Senhor, estar abençoando a cada filho Teu. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama nas nossas vidas a cada dia. Venha neste momento em especial estar com Teu servo, Senhor, Pastor Rogério, que ele possa, Senhor, vir a falar das Tuas santas Escrituras e que ao findar deste momento possamos sair mais edificados, Senhor, e mais próximos de Ti. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição e louvor, vamos então agora nos edificar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Nosso texto para hoje encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 41 ao 51. Nesta passagem, Jesus afirma ser o pão da vida. Então, nosso tema para hoje será tudo de que precisamos, Jesus. Tudo de que precisamos, Jesus. Faremos 3 divisões para esta nossa meditação de hoje. Primeiramente, os versículos 41 ao 42, depois 43 ao 46 e a última sessão, os versículos 47 ao 51. Farei primeiro, então, a leitura deste parágrafo para que a gente vá afixando melhor já na nossa mente, no nosso coração, este trecho das Escrituras. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou
não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui, versos 41 ao 51. E como nosso tema, então, nos indica, tudo de que precisamos, Jesus, é necessário, então, que nós voltemos mais compassadamente a este trecho das Escrituras Sagradas. Primeiro, os versículos 41 ao 42, nós temos ali o posicionamento dos judeus. E a pergunta que eu faço, diante deste posicionamento dos judeus, a quem representam? Quem esses judeus murmuradores representam? A quem eles representam? Alguém pode dizer, o diabo. Espera lá, vamos com calma. Já dissemos aqui em muitos outros momentos que nas Escrituras Sagradas, os homens de Deus nos representam, com suas qualidades e com suas falhas também. E aqui, de certa forma, os judeus nos representam, especialmente quando se trata daquela parcela da população que se encontra ainda na dúvida ou incrédula quanto à pessoa de Cristo. Então, os judeus aqui representam todo aquele que ainda se encontra na incredulidade. Então, representam a todos os incrédulos. Estes judeus, descritos aqui nos versículos 41 e 42. E há um detalhe aqui bastante interessante para nós explorarmos. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Esta era a causa da murmuração. A causa da murmuração era que Jesus havia afirmado ter descido dos céus. E eles, então, os judeus, estavam inconformados e tinham, inclusive, um argumento em favor desta murmuração. Qual era o argumento? Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, eles estão embasando o motivo das murmurações num conhecimento que eles têm da realidade que não é a totalidade. Eles não conhecem Jesus na sua totalidade. Conhecem apenas um pouco da história de Jesus, mas não toda. Toda a história de Jesus, neste momento, ainda não estava disponível aos homens. O Evangelho será escrito ainda por Mateus, por Marcos, por Lucas e pelo próprio João. João é o mais tardio dos Evangelhos, praticamente na virada do primeiro para o segundo século. João já é um homem idoso, com mais de 100 anos, aproximadamente. Então nós temos sim por certo que estes judeus conheciam Jesus apenas na medida em que aquilo que eles poderiam investigar lhes dessem por conhecimento. E muito do que temos acerca de Jesus, nós o temos por revelação do Espírito Santo de Deus. Não fosse o Espírito Santo de Deus trazer os detalhes a respeito do nascimento de Cristo, da sua vida, de sua obra, de sua morte, de sua ressurreição, jamais teríamos o Evangelho de forma completa. Jamais teríamos o Evangelho que narrasse de forma verdadeira e autêntica e legítima a história do Messias, a história de Cristo. Então estes judeus estão embasando os motivos de suas murmurações em bases
não de todo verídicas. Porque o que eles estão dizendo não é mentira. Em outras palavras, sim, Jesus era mesmo filho de José, era mesmo filho de Maria, conforme eles investigaram e chegaram ao conhecimento deles. O que eles não sabiam era que José não era o pai do homem Jesus, como Maria era a mãe do homem Jesus, de que aquele Jesus, tido como filho de José, fora filho de José porque José cuidou da criança, porque Jesus é filho de Deus. E este conhecimento os judeus não têm. Daí a afirmação de Jesus, dizer que desceu do céu, porque Jesus tinha consciência de onde veio. E aqui no texto ele está dizendo a respeito desta consciência, que ele tinha plena e absoluta de que a sua origem era do Pai, que ele havia vindo do Pai. E assim nós vamos observar esta consciência plena que Jesus tem a respeito de sua identidade com Deus, o que os judeus ainda não tinham, e era o motivo de suas murmurações. E um detalhe interessante aqui é esta expressão, murmurar. No grego é uma palavra onomatopeica. Sim, uma onomatopeia. Porque é aquele burburinho dos lábios que você não consegue entender o que se está dizendo. Você tem que se aproximar muito, porque assim é a murmuração. Porém, Jesus não necessitava de intérprete para aquela murmuração destes judeus, do murmúrio dos judeus, das vozes murmurantes. Porque Jesus é onisciente. Ele sabe o que se passa em cada um daqueles corações. Então, estes judeus representam a todos os incrédulos, lá e aqui. Pois também nos nossos dias, muitos ainda não compreendem que Jesus, embora homem, a sua natureza humana era toda devida ao seu nascimento virginal com Maria, a mulher. E da mulher, ele tem em si toda a sua humanidade. E José não é seu pai biológico. Daí, nós dizermos, com muita frequência, Jesus como Deus tem pai, porque Deus é seu pai, mas não tem mãe, porque Maria não é mãe de Deus, é mãe do homem Jesus. Por outro lado, Jesus como homem tem mãe, porque Maria é mãe do homem Jesus. Mas Jesus como Deus não tem pai. José não é seu pai. Daí então ficar mais clara a nossa ideia a respeito de Cristo. E isso foi muito debatido na cristologia, quando se estudava a respeito do tema para estabelecer uma doutrina que fosse coesa com as Escrituras. E esta é a coerência que nós temos, que abarca a nossa fé, que abarca a fé que Deus dá a todo aquele que crê em Cristo Jesus, que Ele é verdadeiramente homem, porque nasceu da mulher, e dela Ele tem em si toda a humanidade, e Ele é verdadeiramente Deus, porque o Espírito Santo foi quem concebera em Maria a semente santa, de onde nasce o ente santo, a quem chamamos Messias, ou Cristo Jesus. Avançando em nossa explanação de hoje, os versos 43 ao 46, a resposta de Jesus. Ninguém precisou de dizer, olha, sabe Jesus o que estão dizendo a seu respeito quando o Senhor disse que veio do céu? Olha, eles estão murmurando lá. Não foi necessário de nenhum agente humano para avisar Jesus do que se tratava. Jesus se antecipa e Jesus traz uma resposta que merece nossa atenção, merece nossa reflexão. Versículos 43 ao 46. Respondeu-lhes Jesus:
Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que expressão forte, a resposta de Jesus para com estes judeus ainda incrédulos. E diz verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E o que está fazendo Jesus ali naquele momento com aquelas multidões? Ensinando. E Jesus está dizendo o que neste momento? Que aquilo que os profetas disseram em Isaías 54, 13, por exemplo, é exatamente o que está acontecendo sob o seu ministério. Durante o seu ministério, porque Ele é Deus, e é Ele quem está ensinando ao povo. E aí o cumprimento da profecia, e serão todos ensinados por Deus, e ali está Deus conosco, ensinando a respeito do caminho da vida, ensinando o Evangelho, ensinando e dando-nos o conhecimento de Deus pela pessoa de Cristo, de Jesus, porque Ele é Deus. E serão todos ensinados por Deus, assim como eles o foram, nós o somos também, porque nós também bebemos da mesma fonte, o Evangelho de Jesus. E aí ele diz, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Somente vai a Cristo quem ouve a palavra de Deus e aprende que Jesus é Deus. Ele não é um filósofo, comunista ou outras expressões que o mundo muito gosta de aplicar a Jesus. Jesus é Deus conosco. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas disseram, inclusive no próprio livro de Isaías, não no capítulo 54, verso 13, mas no capítulo 53, capítulo 7 e em tantos outros capítulos. Capítulo 9, manifestação de Cristo nas profecias de Isaías são constantes, tanto assim que Isaías também é chamado de o proto-evangelho. Tamanha a clareza com que Isaías traz o ministério terreno do Messias, do Cristo, Jesus. 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. E exatamente desta consciência que eu queria ressaltar nesta divisão. A resposta de Jesus traz para aqueles judeus uma plena consciência, uma consciência completa de que Jesus tinha a respeito de sua identidade enquanto humano, filho do homem, mas também enquanto Deus. Conforme ele afirma, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. E é exatamente nesta expressão que ele está se autoafirmando como aquele que veio de Deus. Este o tem visto. O Pai nunca foi um segredo para o Filho. O Filho o conhece plenamente, em todos os seus mistérios. Nada há de oculto em Deus que o Filho não conheça, em Deus Pai que o Filho não conheça. Porque são os dois de uma mesma essência, de uma mesma natureza, de um mesmo poder, de mesma eternidade. Jesus é Deus. A resposta de Jesus nos dá a conhecer o Cristo totalmente consciente de sua origem. E não somente de sua origem, conforme nós lemos, poderíamos avançar no Evangelho segundo João, nos demais evangelhos, ele também é consciente de sua missão. Ele sabe que veio para ser o Salvador do mundo. Ele sabe que veio para ser o Salvador. E que não haveria outro Salvador que não ele. Ele sabe de sua missão. E a resposta de Jesus, então, ela é
cirúrgica. Ela é adequada. Ela é completa. A resposta que Jesus traz àqueles judeus incrédulos é a mesma resposta que nós devemos dar a todo aquele que pede a razão da nossa fé em Cristo enquanto Jesus, em Cristo enquanto Deus. Cristo Jesus, Deus. É como afirmou Pedro em Atos 4,12. Portanto, não há salvação em nenhum outro, porque não foi dado a nenhum outro homem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus, homem, aponta Jesus como Cristo, o Messias, o ungido de Deus, mas também fala de sua humanidade, porque foi um homem que trouxe a desgraça para a humanidade, chamado Adão. E Jesus foi o homem que trouxe a reconciliação do pecador com Deus. Por isso Paulo, em suas epístolas aos Romanos, no caso, chamará Paulo de o segundo Adão. O primeiro, aquele em quem nós temos a nossa natureza para o mal, para a queda, para a teimosia, para a rebeldia, para as trevas, para a morte. E o segundo, Jesus, o segundo Adão, em quem nós temos a reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados, e temos então a nossa inclinação para a vida, para o bem, para a paz, para a alegria, para o fruto do Espírito, para a vida eterna. Por fim, a última divisão, 47 ao 51. Jesus, conforme afirmamos no tema, tudo de que precisamos. Jesus. 47 ao 51. O Senhor Jesus continua e diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá. Quem crê em mim tem a vida eterna. É Ele quem garante. Não é a religião, não é a denominação, não é o pastor que ora forte. Essas conversas que andam por aí, que já rendeu bastante discussão e não leva a nada isso. Basta olhar para as Escrituras Sagradas e nós entendemos que a eleição, que a escolha, que a vocação eficaz é um ato livre da vontade soberana de Deus em Cristo Jesus, de Deus Pai em Cristo Jesus, porque para Cristo Jesus convergem todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi feito para Ele e por meio dele todas as coisas foram criadas, tudo é dele, tudo é dele. Por isso então, diz o verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E o 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E alguém duvida disso? Alguém duvida de que Jesus tenha morrido na cruz? Ninguém duvida. Ou pelo menos não deveria duvidar. Porque de fato, ele se entregou para a morte conscientemente para o cumprimento de sua missão. Como Salvador, Jesus, tudo de que precisamos. Jesus, Ele é o pão da vida. E como nós podemos bem aqui afirmar, Jesus, o pão da vida, com o sentido pleno da palavra, com tudo que significa a palavra pão. Pão não é apenas trigo e uma mistura com fermento, água e sal. Aqui não. Pão tem um sentido muito mais amplo. Abarca toda a nossa existência, do momento em que somos concebidos no ventre de mamãe, até o último instante em que haveremos de descer à sepultura. Todo este traçado de nossa história diz respeito então ao pão que nos sustenta. O pão que nos sustenta abrange a nossa concepção até o último fôlego de vida, expressando Deus pela palavra pão o seu cuidado para com os seus,
o seu cuidado amoroso para com aqueles que amam a Jesus. Então é sim a palavra no seu sentido mais pleno, inclusive aqui mesmo no Evangelho, capítulo 8 de João, no verso 10, ou melhor dizendo, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o Satanás. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é Jesus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não se ocupa de outra coisa. É disto que ele se ocupa. Porém, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. E é disto que ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Quem dele se alimenta não tem sede, não passa fome. Em que sentido? No sentido pleno da palavra, nada falta. É como o Salmo 23 nos expressa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como no hebraico o verbo não tem tempo, você pode aplicar das três formas. O Senhor é meu pastor, nada me faltou. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faz diferença, porque no hebraico o que importa é a qualidade da ação, e a ação de Deus aí é amparo, fidelidade, providência para os seus, para as suas ovelhas. Ele é pastor de ovelhas, não de lobos. Ele é pastor de ovelhas. Ovelhas, animal dócil, que aceita o bordão de seu pastor, porque o bordão conduz a ovelha, mas também dá umas bordoadinhas quando ela quer sair do caminho. E isso dói, mas ela volta para o caminho. É ovelha. É ovelha. Que ovelha nunca levou uma bordoada do pastor supremo, chamado Jesus, o supremo pastor? Mas suas bordoadas, que provém de seu bordão, é para a vida. Correção para a vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Tudo de que precisamos, Jesus. Completo e concluo com as próprias palavras de Jesus. Porque realmente, ter Jesus como pão da vida, não pode haver bênção maior que esta, nesta vida terrena, para nenhum mortal. Mas tem desdobramentos para a nossa vida. Bons desdobramentos. Boas consequências. E quais são? 53 a 57 nos traz as seguintes expressões, o próprio Senhor Jesus. E vamos concluir com estas expressões. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Se fosse a leitura só até aqui, muitos diriam, então vou me alimentar de Jesus para ter uma vida totalmente amparada por Deus, e vou fazer desta vida aqui um mar de rosas, e vou viver conforme me der na cabeça. Mas ele continua, e no verso 57 tem um chamado bastante sério, e que ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também, ou seja, igualdade, também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é o pão da vida. Tudo de que necessitamos, mas uma vez dele alimentado, para ele vai viver. Ou seja, vidas consagradas. Uma vida consagrada àquele que te sustenta. Uma vida consagrada àquele que tudo fez por ti. Ele já deu a sua vida por ti. E como diz o apóstolo Paulo numa sentença muito simples, ele morreu por todos, logo todos morreram. Morremos para este mundo, vivemos para Deus. Este é o ato de consagração. Quando eu entendo que a minha vida, ela pertence a Jesus. Porque sem Ele, eu morreria. Eu não teria sustento espiritual. Eu não teria sustento
para a minha vida, nem sequer para a vida física, porque tudo é por meio dele. A graça comum, que nós chamamos, representado pela luz do sol, pela chuva, pela colheita de cada ano, por tudo aquilo que representa as bênçãos de Deus para a humanidade toda, esta é a graça comum, provém de Deus, provém de Cristo. É Ele quem levanta e é Ele quem abate as nações, queiram as nações reconhecer ou não. Ah, mas agora os Estados Unidos não dependem de Deus, é uma grande potência. Roma também pensava assim. Alexandre o Grande também pensava assim. Hitler, quando ascendeu ao poder, também pensava assim. Confiados nos seus canhões, confiados na estratégia militar, confiados na própria inteligência humana, mas é Deus, é o Senhor Jesus que é o Rei das nações. É Ele quem levanta e quem abate as nações. E também é Ele quem exalta e é Ele quem abate o indivíduo na sua individualidade. Assim eu, assim você. Que Deus nos dê a graça de nos alimentarmos de Jesus cada dia, para a nossa jornada apenas do dia, diária. É como diz o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. De cada dia. Basta ao dia seu próprio mal. E amanhã Jesus nos sustentará de novo, para que vivamos consagrados ainda para a sua honra, para a sua glória. Que Deus nos abençoe, porque de fato, tudo de que precisamos é Jesus. Que assim Deus nos abençoe, com gratidão nos nossos corações, que todos possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Jesus, o meu tesouro, nele encontro todo bem, vale mais que o mundo inteiro, as riquezas que ele tem. É Jesus, meu alimento, o meu pão celestial. Santo gozo, Ele é meu manancial. Infinita é sua graça, impossível de sondar. Santos anjos quero a Jesus louvores dar. Amém. 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 Amém.
Amém.